Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versos de número 6 e 7. Hoje pela manhã tivemos uma celebração muito especial e Deus falou conosco. E eu creio que não vai ser diferente nessa noite. Amém? Eu quero que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Então reverencie essa palavra. Receba essa palavra. Ela pode mudar a sua vida hoje. E mudar para melhor. Amém? O texto diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor, essa palavra é viva, essa palavra é penetrante, essa palavra é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E eu sei, Pai, que nessa noite nós estamos em um ambiente profético, em um ambiente sobrenatural. A Tua palavra está aberta diante de nós, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor fale com as nossas vidas. E eu quero pedir a Ti, Senhor, vem ao encontro do Teu filho e da Tua filha de uma forma muito especial nessa noite. Fale com todos que estão neste lugar, com todos que estão em suas casas, com cada pessoa que está assistindo essa live. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, para operar e para manifestar a Tua glória, Senhor. Fala conosco, Pai. Opera conforme o desejo do Teu coração. Nós submetemo-nos ao Teu agir. Como Tu queres, assim seja feito, Senhor. Nós oramos e cremos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém um pouquinho mais forte? Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema de hoje é como transformar a montanha em planície. Você pode repetir isso? Como transformar a montanha em planície. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos: na vida surgirão montanhas para serem vencidas. Montanhas que em determinado momento parecerão intransponíveis. Montanhas das quais nós achamos que jamais seremos capazes de vencer. Montanhas que nos sentimos inferiores e impotentes de subi-la. Mas eu quero lhe dizer, a palavra do Senhor hoje nos afirma que existem montanhas que nós não vamos vencer na força e nem na violência.
Existem montanhas que nós vamos vencer na força e no poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor está falando a Zorobabel através do profeta Zacarias. Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz mais: ó montanha, quem é você diante de Zorobabel? Você se tornará planície aos gritos de Deus abençoe. Deus abençoe. E aqui eu quero que você entenda algo. Porque não é na força e não na violência. Porque a sua boca é boca para abençoar. E tudo que você abençoa se transforma. Quem sabe hoje a montanha que você precisa vencer é justamente aquela que você não quer mais abençoar. Quem sabe a montanha seja o seu relacionamento conjugal. Quem sabe a montanha seja a sua relação com seus filhos. Quem sabe a montanha seja a sua relação com seus pais. Quem sabe a montanha seja a sua relação com amigos ou colegas de trabalho. Quem sabe a montanha seja a sua empresa, o seu negócio. Quem sabe a montanha seja as suas próprias emoções, como mágoa, ressentimento, ódio, rancor, inveja, ciúmes. Quem sabe a montanha seja um pecado que você não está conseguindo deixar, que você não está conseguindo vencer. Mas o Senhor está falando com você hoje. Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E talvez diante da montanha, você tenha se vitimizado. Talvez diante da montanha você tenha reclamado. Talvez diante da montanha você tenha murmurado. Talvez diante da montanha você esteja desanimado. Mas a palavra de Deus diz que é com a tua voz abençoadora que a montanha vai se transformar numa planície. E eu pergunto, qual é a montanha que você precisa transformar numa planície hoje? Quem já tem consciência de que montanha é essa? Amém. Quem está em casa também, se você tem consciência que montanha é essa, coloque aí no chat. E como transformar essa montanha em planície? A palavra está dizendo que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E aqui então está o grande segredo: conhecer a pessoa, a obra e o poder do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que, embora sendo filhos e filhas de Deus, vivem como escravos. Vivem como se não houvesse um Deus. Como se não houvesse Espírito Santo de Deus. E isso hoje precisa mudar. E você merece viver essa experiência com o Espírito Santo. Quem quer então vencer essa montanha? Quem quer transformar essa montanha em planície? Então repita isso: eu preciso conhecer e confiar no poder do Espírito Santo de Deus. Não é na sua força que você vai vencer. É na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Talvez a montanha que você precisa vencer seja o pecado. E você precisa entender, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado.
A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em João, capítulo 16, o verso 8, diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não existe arrependimento sem a ação do Espírito Santo de Deus. Todo arrependimento é fruto de um toque do Espírito Santo. Todo arrependimento é fruto de um agir do Espírito em nós. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Fala para mim, quem aqui já é um santo? Uma santa? 100% igual a Jesus? Tem algum santão aqui? Tem alguma santona aqui? E em casa, tem algum santão aí? Ei, o que você precisa entender? Se tem havido pouca convicção de pecado, se tem havido pouco reconhecimento de pecado, talvez não seja porque você se tornou um santo. Talvez seja porque você está apagando o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se faltam lágrimas de arrependimento, se tem pouco quebrantamento, acenda uma luz de alerta. E não confunda esfriamento espiritual com maturidade. Tem muito crente com olhos secos dizendo que isso é maturidade, e na verdade é esfriamento. Na verdade é morte espiritual. Tem muito crente que não chora os seus pecados, que não se arrepende dos seus pecados, que nem consegue reconhecer pecados em sua vida, pontos de melhoras em sua vida. E isso não é porque se tornaram santos, isso não é porque já são tudo o que precisam ser, é porque o orgulho entrou, a arrogância entrou, a autossuficiência entrou. E você precisa entender, esfriamento espiritual não é maturidade cristã. Talvez o que está acontecendo é que você está sufocando o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, sinceramente, que pecado você chorou arrependendo-se nessa semana? Que comportamento você decidiu mudar na sua vida por um discernimento recebido do Espírito Santo de Deus, que quebrou o seu orgulho, que quebrou a sua arrogância e fez você se prostrar diante do Espírito dizendo: me transforma, muda a minha vida, eu não quero mais ser desse jeito. Você precisa entender, a Bíblia está dizendo: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E me diga, o Espírito Santo já veio, sim ou não? Ele já veio, Ele está aí. A pergunta que você precisa responder é: Ele está convencendo você? Você está dando crédito à voz dEle? Você está disposto a abrir mão do que o Espírito Santo está deixando claro para você? Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos regenera, é quem de fato nos dá uma nova vida, é quem de fato aplica a obra de Jesus nas nossas vidas. Sem Espírito Santo você não estaria aqui. Sem Espírito Santo você não entenderia nada da palavra de Deus. Sem Espírito Santo não haveria igreja,
não haveria célula. Sem Espírito Santo, você jamais conheceria Cristo. Sem o Espírito Santo, você jamais nasceria de novo. Porque a obra do Espírito Santo, a obra que Ele opera em nós, tem o poder de nos regenerar, de fazer novas todas as coisas. Então aquela frase que pau que nasce torto nunca se endireita, com o Espírito Santo isso não existe. Porque você vai ser aquilo que Deus elegeu você para ser. E isso é um milagre. Isto é uma obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Tito, capítulo 3, o verso 5. Não por causa de atos de justiças, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, que nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga isso, eu fui lavado pelo Espírito Santo. É Ele quem nos regenerou, é Ele quem nos lavou. E aqui, você precisa entender, o homem não consegue mudar a si mesmo. Não consegue. Quem é nascido da carne é carne. Só quem nasce do Espírito é Espírito. Olha o que Jesus disse a Nicodemos. Digo-lhe a verdade, João capítulo 3, o verso 5 ao 8. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde ele quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você precisa entender que a ação do Espírito Santo é sobrenatural, não é uma obra do homem. É o Espírito Santo que age, que opera, gerando esse novo nascimento, gerando essa nova vida, nos regenerando, trazendo de volta a identidade que temos de filhos e filhas de Deus. E nós precisamos entender algo importante. O Espírito Santo é livre, ele é como o vento, sopra onde quer. Ele sopra talvez onde nós jamais sopraríamos. E aqui você precisa entender, filho, você não é dono do Espírito Santo. Não é você que escolhe onde o Espírito Santo age. Não é você que determina onde o Espírito Santo sopra. Você precisa entender que o ambiente não é quem está no controle do propósito. E é por isso que a sua célula não está se reunindo nas casas, mas mesmo online o Espírito Santo está agindo, porque Ele é livre, Ele opera. O apóstolo Paulo e Silas foram presos, estavam amarrados, torturados, no meio da prisão, e diz a Bíblia que lá eles cantavam e adoravam ao Senhor, porque o ambiente não tem poder de eliminar o propósito. E isso porque o Espírito Santo é livre, Ele sopra onde Ele quer. Então na sua casa você pode ter um soprar do Espírito, na sua área de atuação, no seu trabalho, você pode ter um soprar do Espírito, porque Ele sopra onde Ele quer. Ele sopra na célula online, Ele sopra no culto online, Ele sopra no culto presencial, Ele sopra no Tadel, Ele sopra lá onde você trabalha, Ele sopra nas vidas que Ele quer. Repita isso: o Espírito Santo é livre, Ele é como o vento, Ele é soberano. Ninguém pode deter o vento. E quando Ele chama de forma irresistível.
Pastor, quando que eu sei que é o Espírito Santo que está me chamando a uma nova vida? Quando você não consegue mais resistir essa voz. Ele chama de forma irresistível, porque Ele é soberano. E quando Ele chama, Ele regenera. Ele faz você se tornar quem Ele elegeu você para ser. Quem está entendendo isso, diga amém. Terceiro lugar. O Espírito Santo é quem nos santifica. E aqui você precisa entender isso. Quantos aqui querem ser um pouco mais santo do que estão sendo? Sinceramente. Se você não levantou a sua mão, você é o pior dos pecadores, viu? Eu tenho certeza que você não é santo. E é pior porque não está reconhecendo o quanto precisa melhorar. Você precisa entender que essa obra de santificação é uma obra do Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Repita isso: obra santificadora do Espírito. Mas olha só, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você precisa entender que a obra do Espírito Santo não é uma reforma. A obra do Espírito Santo não é um verniz na sua vida. A obra do Espírito Santo é transformadora. É transformação de vida. Quando Ele age, as pessoas não vão te reconhecer mais. Elas vão dizer o que aconteceu com você. E isto porque você não será mais o mesmo. Vai mudar. E essa mudança vai ser visível. Essa mudança vai ser perceptível. Porque é como o vaso na mão do oleiro de Jeremias 18. Ele quebrou. Deus não jogou fora porque ele quebrou. Mas ele amolece os cacos, transforma em barro, e ele molda esse vaso conforme bem lhe pareceu. Repita isso: o Espírito Santo de Deus me transforma conforme bem lhe parece. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está esculpindo a pessoa de Jesus na sua vida. Ele está esculpindo a vida de Jesus na sua vida. Então você precisa entender que não é apenas uma reforma, é transformação. E aí, nesse sentido, nós precisamos aqui ser honestos. Muito honestos. Há muita gente que se diz crente. Há muita gente que se diz membro de igreja. Mas vivem como se Deus não existisse. Vivem como se o Espírito Santo não fluísse, não vivesse dentro de si. Há muita gente afirmando ser filho de Deus, filha de Deus, mas a vida não é congruente. Não vivem no seu lar como alguém que conhece o Espírito Santo de Deus. Não vive no seu trabalho, em seus negócios, como alguém que conhece o Espírito Santo de Deus. E você precisa entender que até no seu lazer, se você tem o Espírito Santo de Deus, o seu lazer será santificado. Quem está entendendo isso, diga amém.
Você quer ainda transformar a montanha em planície, sim ou não? Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos convence do pecado. Porque é Ele que nos regenera. Porque é Ele que nos santifica. Mas em quarto lugar, é o Espírito Santo que transforma o nosso corpo em santuário de Deus. Repita isso: o meu corpo é um santuário de Deus. Veja o que a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O seu corpo é um templo, a sua vida é um culto, e as suas ações é uma liturgia de adoração a Deus. Quando o Espírito Santo tem uma casa para morar em você. E esse texto está falando de muitas coisas que podem trazer realmente sujeira para o nosso corpo. Relações sexuais ilícitas, falta de cuidado com o corpo. E sinceramente, você está cuidando do seu corpo como um templo do Espírito? Hoje, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Esse templo é para que pessoas que carregam o Espírito Santo se reúnam. O corpo somos nós. O templo somos nós. E eu pergunto, você tem tratado o seu corpo como um templo do Espírito Santo? Você tem tratado o seu corpo reconhecendo que você não é dono dele? A Bíblia diz, vocês não pertencem a si mesmos. Diga isso, o meu corpo não é meu. Seu corpo é de Deus. Não é você que decide o que vai fazer com seu corpo. Aquela frase, meu corpo, minhas regras, não é assim. Meu corpo é de Deus. Meu corpo é segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Porque ele foi comprado com bom preço. O preço do sangue, o preço da vida de Cristo, nosso Senhor Jesus. Então repita isso, o meu corpo não me pertence mais. Ele é templo, ele é habitação do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos continuar subindo essa montanha? Vamos vencer essa montanha? Aguenta mais um pouquinho? Posso apertar? Sim ou não? Amém. Quinto lugar. O Espírito Santo é o nosso intercessor por excelência. Quem aqui já recebeu a oração de uma pessoa, a oração de um pastor, de um líder e foi abençoado? Quem já teve essa experiência? Olha só. Mas veja o que a Bíblia diz. Veja o que ela fala sobre isso. Pega aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Se receber uma oração da mãe, é bom. Se receber uma oração do pai, é boa. Se receber a oração de um líder, de um pastor, é bênção. Você tem ideia que a todo instante, a todo momento, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você? Ele está assistindo você na sua fraqueza. Aquele dia que você chorou, aquele dia que você estava angustiado, aquele dia que você estava deprimido, aquele dia que você pensou em desistir de tudo, aquele dia que você pensou até mesmo em se matar, aquele dia que você achou que não teria mais solução. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo intercedeu pela sua vida. E hoje você está aqui. Você está aqui, você está nessa live, porque todos os dias o Espírito Santo de Deus está intercedendo por sua vida. Mas Ele não ora por você do jeito que você quer. Ele não intercede por você para satisfazer os seus desejos. A Bíblia diz que Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então Ele está orando por você, intercedendo por você, para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu pergunto, você tem agradecido a Ele por essa intercessão? Você tem reconhecido o que o Espírito Santo tem feito por você diariamente? Talvez esteja aqui um pecado que você ainda não se arrependeu. O pecado de não reconhecer o quanto o Espírito Santo está cuidando de você. E você tem dado lugar à crítica, à murmuração, você tem dado lugar à tristeza, à angústia, você tem dado lugar a coisas que são tóxicas na sua alma, simplesmente porque você não está vendo, não está percebendo o quanto o Espírito Santo te ama, e o quanto Ele tem insistido, orando, intercedendo pela sua vida, te assistindo na sua fraqueza, naquele momento que você não tem força para orar, você não sabe nem o que pedir para Deus, Ele está ali, sem desistir de você, assistindo você na sua fraqueza. O medo está te paralisando, a angústia está te paralisando, a ansiedade está te paralisando. Você está com vontade de jogar tudo fora, de chutar o balde. Mas o Espírito Santo está ali, intercedendo por você. Talvez era para você já estar morto. Talvez já era para você ter dado um tiro na sua cabeça. Talvez já era para você ter se envenenado. Talvez já era para você ter se lançado na frente de um carro. Talvez já era para você ter desaparecido desse mundo, mas o Espírito Santo estava ali, intercedendo por você, cuidando de você. E eu pergunto, você está reconhecendo isso? Você está vendo isso? Teve um dia, 5 da manhã, aqui nesse altar, estava orando por uma família de luto. Eu chorei a dor daquela família. Eu intercedi com lágrimas pela dor daquela família. Mas horas depois me chegou o conhecimento que tinha alguém falando mal de mim, julgando que eu não estava me importando com aquela família. Mas eu sou um homem. Quantas vezes você tem feito isso com o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes você tem feito isso
com aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Sabe por que a montanha ainda não se tornou planície? Porque você quer vencer na força do braço. Você quer vencer com o seu jeitinho. Você quer vencer com a sua estratégia. Você quer vencer com a sua manipulação. Você quer vencer com as suas conversas nos bastidores. Mas você precisa entender: a montanha se torna planície aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem que ter bênção nos seus lábios para a montanha se transformar em planície. Posso ouvir um amém? Posso continuar? Sexto lugar, o Espírito Santo é quem nos dá a vitória sobre o pecado. Eu não sei qual é o pecado que ainda está te prendendo, que ainda está te impedindo de viver o melhor dessa vida na presença de Deus. Mas a Bíblia me diz em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne tem paixões animalescas. A carne tem paixões que parecem ser invencíveis. E são, até que você aprenda a viver no Espírito. Até que você aprenda a andar no Espírito. Até que você aprenda a confiar na força e no poder do Espírito Santo. Para que você seja e faça tudo aquilo que Ele espera de você. Não pela força dos seus braços, mas por obra e fruto do Espírito Santo de Deus. As obras da carne querem te aprisionar. Mas eu quero te dizer, quando o Espírito Santo entra, quando você aprende a andar no Espírito, naturalmente a sua vida vai sendo transformada. Muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de andar, muda o seu jeito de pensar, muda os seus comportamentos. Aquilo que antes você achava que não tinha problema nenhum, que era natural, o Espírito Santo traz luz e você muda, você transforma, porque você vai se despojando do velho homem, da velha mulher, e vai assumindo a identidade desse novo homem, dessa nova mulher, regenerada e transformada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, tem muita gente querendo crucificar a carne, as suas paixões, na força, na violência. Mas isso é impossível. Só vence o pecado quem aprende a andar no Espírito. Só abandona o pecado quem anda no Espírito. Andai no Espírito, e não cumprireis, não satisfareis as concupiscências da carne. Posso ouvir um amém? E para encerrar, sétimo lugar, o Espírito Santo é a fonte tanto de poder como para uma vida abundante. Repita isso: o Espírito Santo é fonte de poder e para uma vida abundante. E aqui você precisa entender isso. Quantas pessoas vivendo como escravos, quantas pessoas vivendo como pobres, quando na verdade são livres e muito ricos. E você vai entender isso. Até pega a sua Bíblia, esse texto você tem que grifar. É um texto para ler todo dia. João capítulo 7, o verso 37 ao 39. Se você está em casa, também pega a sua Bíblia aí. Você também está num culto.
E é muito importante a sua Bíblia estar diante de você, caneta, papel para anotar. O texto nos diz assim, João 7, versos 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Ele ficou em pé, e ele não simplesmente verbalizou. Ele falou em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Preste atenção nisso. Abre a sua Bíblia agora a Atos capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Olha o que Jesus diz aqui. Quero que você entenda que aquele texto é uma promessa. Que rios de água viva iriam fluir do nosso interior. E eu pergunto, será que Deus cumpre promessas? Quem tem promessas de Deus aqui? Deus cumpre suas promessas. E veja o que acontece aqui em Atos capítulo 1, verso 3. A vocês graça e paz da parte... Opa! Tirei a página. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava o quê? Vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da promessa que lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 8. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Vire a página, pega aí o capítulo 4, verso 31. Capítulo 4, verso 31, olha o que diz. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Agora eu vou apertar um pouquinho. Filho, filha, chega de ser religioso. Chega de fazer de conta que você está vivendo o reino. Talvez você pensa que está vivendo aquilo que Deus espera de você, porque funciona o que você está fazendo. Talvez você é um líder que funciona. Talvez você é um discípulo que funciona. Talvez você é alguém que exerce
aqui alguma ocupação na igreja e funciona o que você faz. Quem sabe você faz parte de um ministério, de um departamento, que a sua atuação está funcionando. Você faz direitinho o trabalho como diácono. Você faz direitinho o seu trabalho como ministro de louvor, cantor. Você faz direitinho o seu trabalho na comunicação, como professor, professora das crianças. Faz direitinho o seu trabalho de pastor. Está funcionando. Mas filho, filha, Deus não nos chamou para funcionar. Ele nos chamou para fluir. O seu ministério, a sua vocação tem que fluir. Porque é promessa de Jesus, do meu e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E quando esses rios fluem, a montanha se transforma em planície. Não é na força, não é na violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Não é pelo quanto você estuda teologia, não é pelo quanto você é sábio intelectualmente, não é pelo quanto você acha que já é crente há anos. Não! É pela obra do Espírito Santo de Deus. E o enchimento não é algo que acontece em um dia e nunca mais acontece. A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, verso 18: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. É ser cheio e continuar se enchendo. É fluir e continuar fluindo. Ai, pastor, você está me julgando? Não. Mas quer ver um indício? Capítulo 4, verso 31. Estavam todos reunidos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Repita isso: anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Filho, recebe isso com muito amor, o que eu vou te dizer. Se quem chega em você não está chegando em Jesus, se quem conhece você não conhece Jesus, se alguém participa da sua vida e não quer participar da sua igreja, se pessoas chegam na sua vida e você não anuncia corajosamente a palavra de Deus, se já fazem 2 ou 3 semanas que você não traz um convidado para o culto, seja online ou presencial, tem algo de muito errado na sua vida, no que diz respeito à obra e à ação do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente querendo ser teólogo para criticar as coisas, para colocar defeito nas coisas. São neófitos. Filho, filha, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Dons carismáticos são manifestações do Espírito. Falar em línguas, profetizar. Mas ei, nesses dias, se você não está ganhando almas para Jesus, com todo amor à sua vida, há algo do Espírito Santo que você não está permitindo acontecer. Há algo do Espírito Santo que você está silenciando.
Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu não consigo esconder quem eu sou em Deus. Eu não consigo esconder a luz que está brilhando em mim. Eu não consigo deixar de falar do amor dEle. E se você está em silêncio, isso não é maturidade. Isso não é tempo de igreja. Isso não é porque você não conhece mais ninguém que não conhece Jesus. Isso é porque talvez você dormiu e nem sabe que está dormindo. Isso é porque talvez você morreu e nem sabe que morreu. Porque quem está vivo, a boca não para de abençoar. Olha a montanha e abençoa. Porque crê que a montanha vai se transformar em planície. Então, filho, filha, o que você não estava abençoando e precisa começar a abrir a boca e abençoar? O que talvez você precisa tirar agora a murmuração, a crítica, a reclamação, a vitimização e começar a abrir a boca para ser boca de Deus. A Bíblia diz: Zorobabel não será por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E ao som da sua voz, Deus abençoe, Deus abençoe. A montanha vai se transformar em planície. Então para de ser uma boca que não profere bênção. Se você quer um marido novo, abençoe o seu marido. Se você quer uma esposa nova, abençoe a sua esposa. Se você quer filhos transformados, abençoe os seus filhos. Se você quer os seus pais transformados, abençoe os seus pais. Se você quer o seu trabalho transformado, abençoe o seu trabalho. Se você quer a sua empresa abençoada, abençoe a sua empresa. Quem você deveria estar abençoando e não está? Talvez só existe uma montanha hoje diante de você, porque você se esqueceu que a sua boca é boca para abençoar e não para criticar. É boca para gerar vida e não para gerar morte. E isto é fruto do Espírito Santo de Deus.